Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Continuo a explicar os sambas do Carnaval 2025 e agora é a vez da Unidos da Tijuca. Bom, o Enredo da Tijuca trata do orixá Logum Edé. Mas antes de eu explicar o samba, eu vou fazer aqui um rápido resumo do que se trata o desenvolvimento do enredo. Bom, o Enredo da Tijuca está em primeira pessoa, ou seja, o próprio Logum Edé narra a sua história. Parte desde o momento em que seus pais se apaixonam, no caso os orixás Oxóssi e Oxum, lhe dando origem, e depois conta suas características e habilidades e como ele adquiriu essas habilidades. Em seguida, o enredo parte para a diáspora, ou seja, como os africanos foram trazidos para o Brasil e, consequentemente, trazendo a história de Logum Edé, o culto a Logum Edé, sendo que no enredo da Tijuca isso se dá de forma carnavalizada, ou seja, fantasiosa, sem colocar navio negreiro. Em seguida, o enredo parte para o culto e como o Logum Edé se faz presente aqui no Brasil. Tá legal? Então essa foi a explanação inicial do enredo da Tijuca. Bora lá para o samba enredo. Lembrando, gente, que se tiver alguma informação a acrescentar ou me corrigir, podem fazer, tá? Até porque eu não sou especialista em cultura iorubá. Bom, vamos lá. O samba da Unidos da Tijuca começa da seguinte forma: reflete o espelho Orinçu nas águas de Oxum, a luz de Orumilá, magia que desaguou na ribeira e fez o caçador se encantar. Bom, a primeira parte do enredo da Tijuca trata da união entre Oxóssi, que na sinopse está como Ereilé, que é uma das denominações de Oxóssi, e Oxum, e acabou dando origem a Logum Edé. Só que, inicialmente, Oxóssi não tinha interesse por mulheres das águas, e sim apenas por mulheres das matas. Mas Oxum estava perdidamente apaixonada por ele. Então, ela buscou Orumilá, que através dos búzios orientou o que ela deveria fazer. E dessa forma ela conseguiu conquistar Erilé, ou seja, Oxóssi, que é o orixá caçador. Então, toda essa parte inicial ela se faz presente justamente aqui no samba enredo da Tijuca que acabei de falar para vocês. Reflete o espelho Orinçum. Orinçum significa águas, tá, gente? Nas águas de Oxum, na luz de Orumilá. Magia que desaguou na ribeira e fez o caçador, quem é o caçador? Oxóssi, se encantar. Agora o samba diz o seguinte: sou eu, príncipe nascido desse grande amor, herdeiro da bravura e da beleza. É a minha natureza, a dualidade e o fulgor. De tudo que aprendi, o todo que reuni, fez imbatível a força do meu axé. Com brilho imenso, desafio o consenso, inquieto e intenso, sou Logum Edé. Aqui na segunda parte do enredo da Tijuca, é focada a questão das características e habilidades de Logum Edé, sendo narradas por ele mesmo, e ele se exaltando, dizendo: príncipe sou eu. Logum Edé possui características da sensibilidade, beleza e inteligência da mãe e a bravura e a esperteza do pai. E ele se vê como uma combinação de opostos, ou seja, ele é o úmido e o seco, o líquido e o sólido, e capaz de representar todos os mundos e ser o equilíbrio entre os homens e as mulheres. E diz que recebeu uma educação que envolveu vários orixás, recebendo habilidades específicas de vários orixás. Por exemplo, de Oiá, ele aprendeu a manejar a sua espada. O Baloaê ensinou a ele a curar as feridas.
Ossan ensinou a cura através das folhas. Então, essa segunda parte mostra justamente, como eu falei, as características e habilidades que ele adquiriu ao longo da vida. Então, novamente aqui a letra do samba. Sou eu, uma meio exaltação aí. Príncipe nascido desse grande amor, a história que eu já contei entre Oxóssi e Oxum, herdeiro da bravura que ele herdou do pai e da beleza que ele herdou da mãe. É a minha natureza, a dualidade e o fulgor. A dualidade aí refere-se justamente por ele se ver como uma combinação de opostos. De tudo que aprendi, ou tudo que reuni, fez imbatível a força do meu axé. Aí fala justamente das habilidades que ele adquiriu com outros orixás. Com brilho imenso, desafia o consenso, inquieta e intenso. A parte que diz desafia o consenso, eu entendo que se dá justamente por ele ser uma figura complexa, que envolve aí opostos, ou seja, uma certa contradição, e termina com mais uma exaltação. Sou Ogum Edé. Agora voltando para o samba enredo, o refrão do meio, que diz: O Acofaê Odoiá, o Acofaê desbravei o mar, não ando sozinho, montei no cavalo marinho, abri caminho para o povo de Ijexá. Agora o samba enredo entra na terceira parte do enredo, no qual fala dos conflitos que existiram entre o reino de Oió e Daomé, no qual a cidade de Ijexá sofreu muito, com Ogum Edé morrendo e, consequentemente, se encantando. Só que esse processo de encantamento se dá com ele jovem, ele tinha 17 anos. Por isso ele é conhecido como orixá menino que velho respeita. Ele morreu e se encantou muito jovem. E, apesar do povo de Ijexá tentar escapar dos horrores da guerra, acabam sendo trazidos, para o Brasil, para a América, por todo aquele processo forçado, terrível da escravidão. Porém, aqui, o carnavalesco Edson Pereira, juntamente com os enredistas da escola, eles carnavalizaram esta parte. Eles colocaram da seguinte forma: que Iemanjá, ela teve uma estratégia de sobrevivência, no qual esse povo recebeu um dos encantos de Ogum Edé, que foi uma tropa de cavalos marinhos. Por que cavalos marinhos? Porque lembra que eu falei lá que o Ogum Edé era uma figura complexa, de opostos, que inclusive o samba falava desafio o consenso? Então, o cavalo marinho é um dos símbolos de Ogum Edé. O macho é que tem filhotes, Nada mais complexo do que isso na natureza. Então, o cavalo marinho é um dos símbolos de Ogum Edé. Então, aqui no enredo, Iemanjá, ela coloca uma tropa de cavalos marinhos para que este povo faça a travessia da África para o Brasil, levando resistência para a nova terra. Tá legal? Então sai o navio negreiro e entra uma tropa de cavalos marinhos. Bom, então voltando ao samba enredo. Essa parte que eu acabei de contar para vocês está da seguinte forma. Vamos relembrar. O Acofaê Odoiá. Odoiá é uma saudação a Iemanjá. O Acofaê desbravei o mar. Não ando sozinho, montei num cavalo marinho, abri caminho para o povo de Ijexá. Ou seja, tudo que eu acabei de contar para vocês. E o samba continua. E no rufar dos ilus, meu tambor, a fé do Calebocum assentou, a proteção dos meus pais, Ofás e Abebés, sou a Tijuca e seus candomblés. E aí entramos na quarta parte do enredo, no qual fala do renascimento de Ogum Edé aqui no Brasil, através dos primeiros ritos de candomblé no país, em particular na casa do Ilê Calebocum, terreiro do candomblé da nação Ijexá, na Bahia, lá em Salvador. E, consequentemente, houve a propagação desse culto por todo o país. Então, o início da segunda parte do samba resume exatamente isso. E no rufar dos ilus, meu tambor, a fé no Calebocum. Calebocum, como já falei, foi uma das primeiras casas, se não a primeira casa de culto ao Ogum Edé no país.
a proteção dos meus pais, Ofaz e Abebés. No caso, Ofaz e Abebés, pelo que eu pesquisei, são elementos que o Ogum Edé carrega. Ofaz é uma espécie de arco e flecha, e Abebés são espelhos. E vamos continuar o samba. Um lindo leque se abriu, ori do meu pavilhão, amarelo ouro e azul pavão. Orixá menino que velho respeita, recebi sentença de Pai Oxalá. Eu não descanso depois da missão cumprida. A minha sina é recomeçar. Bom, agora a quinta parte do enredo, que não é fácil de explicar, tá, gente? Vai aqui a minha interpretação. Se alguém tiver uma explicação melhor, pode escrever aí nos comentários. São 3 pontos que existem aqui. Primeiro ponto, o pavão. O pavão, além do cavalo marinho, é um dos símbolos de Ogum Edé, pois representa a transmutação que ele herdou de sua mãe, Oxum. Além disso, o Ogum Edé tem como cores símbolo azul e amarelo, que também são as cores de quem? Da Unidos da Tijuca. Além do pavão também ser símbolo da Unidos da Tijuca. Resumindo, Ogum Edé e Tijuca tem tudo a ver. Bom, segundo ponto desse trecho. Ogum Edé afirma estar em todas as dimensões do tempo, ou seja, presente, passado e futuro. E, consequentemente, também está envolvido na questão do renascimento. Terceiro ponto. A missão ou uma das missões de Ogum Edé. Ele declara estar envolvido nos desafios dos limites impostos pela sociedade, especialmente no que diz respeito às humilhações sofridas por pessoas marginalizadas e empobrecidas. Então, ele aconselha aos jovens a serem resilientes e corajosos para enfrentarem as adversidades do dia a dia. Então, foram esses 3 pontos que eu percebi aqui nessa quinta parte do enredo da Tijuca e que eu interpreto no samba enredo. Um lindo leque se abriu, ori do meu pavilhão. Essa palavra ori, eu confesso que me confunde. Uma vez eu fui explicá-la em um samba, acho que foi em 2022, e falaram nos comentários que não era aquele significado que eu tinha dito no vídeo. Falaram que era cabeça. Aí eu guardei isso até hoje. Mas eu não sei se aqui cabeça, né, seria sentido. No caso, o leque, né, seria a cauda do pavão, a cabeça da bandeira da Tijuca, não sei, tá? Fiquei com uma interrogaçãozinha aí. Se alguém tiver uma explicação melhor, coloque, tá, nos comentários. Amarelo, ouro e azul pavão, como eu já falei, são as cores aí de Ogum Edé e também da Tijuca. Orixá menino que velho respeita, eu já expliquei isso anteriormente. Recebi sentença de Pai Oxalá e não descanso depois da missão cumprida. Como eu falei, ele tem como uma das missões aquela de aconselhar os jovens. E a minha sina é recomeçar, numa referência àquela questão do tempo. E agora, para encerrar, o refrão. Ogum Edé, Ogum, Arô, Ogum Edé, Lossi, Lossi, Eru, Aô. A juventude do Borel desce o morro para cantar em seu louvor. Então aqui nós temos a apresentação do que se trata o enredo da Tijuca, Ogum Edé, logo no primeiro verso, e também o encerramento, mostra como será o encerramento do desfile, no qual jovens do Morro do Borel, muitos deles discriminados no dia a dia, descendo o morro para cantar em saudação a Ogum Edé. E é isso, gente, a explicação que eu tinha para vocês do samba enredo da Unidos da Tijuca. O meu objetivo aqui é deixar mais claros os sambas, que muitas vezes tem uma mensagem assim meio complexa. Então, espero ter contribuído com vocês nessa minha função, tá bem? Valeu, abraços e até a próxima.